Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou Leonardo Padilha, tenho 33 anos, sou fundador da Missão Católica Transborda-me, atuo e sou servo na Renovação Carismática Católica desde o ano de 2002, servo do grupo de oração Cristo Rei, aqui na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Diocese de Novo Hamburgo. Nesse vídeo nós vamos fazer o estudo do capítulo 9 da Carta de São Paulo aos Romanos. Eu espero que você já esteja acompanhando esse estudo e vou partir do pressuposto de que você já tenha lido o capítulo 9, porque nesse vídeo nós não vamos fazer a leitura do texto. Então, se você não leu, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo, leia o capítulo 9 e depois retome, ok? Esse capítulo está inserido em uma seção que vai desde o capítulo 9 até o 11, que vai tratar do destino de Israel, ou então a situação e a salvação de Israel. Não se sabe ao certo se essa seção foi direcionada, escrita de forma direcionada aos judeus ou aos pagãos convertidos ao cristianismo. Há diversas hipóteses, mas para nós entendermos melhor, precisamos mergulhar no contexto da Igreja de Roma e ver como que ela era composta. Acredita-se que na primeira metade do século I, os cristãos de Roma eram predominantemente de origem judaica, até que no ano 49 o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma devido a agitações entre eles. Segundo o historiador Suetônio, o causador dos tumultos era um tal de Cresto. Esse nome para nós soa muito semelhante a Cristo. Então, por causa da pregação do Evangelho de Cristo, havia ali uma agitação dentre os judeus de Roma, lembrando de que muitos judeus se converteram ao cristianismo e outros não. Então, por isso que havia essa agitação dentre eles. E então foram expulsos de Roma. E somente no ano 55, já sob o domínio de Nero, eles puderam retornar. E chegando em Roma, eles encontraram uma igreja de gentios já caminhando, crescendo e se desenvolvendo há pelo menos 5 ou 6 anos. E a dificuldade de entrosamento era grande, porque tanto judeus quanto gentios carregavam aí fortemente as suas origens, né? E nessa altura já acredita-se que a igreja de Roma era, em sua maioria, formada por gentios. Então Paulo prega a união e o acolhimento entre pagãos, entre gregos e romanos. Vale aqui fazer uma observação, que quando Paulo vai falar pagãos, gentios, gregos, nações, ele está falando sobre aqueles pagãos que se converteram ao cristianismo, não aqueles que continuaram na prática pagã. Assim também como os judeus são aqueles que se converteram ao cristianismo, mas que eram de origem judaica. A hipótese da carta ser direcionada aos judeus deve-se ao fato de que Paulo fala com bastante insistência sobre a lei judaica, sobre Israel, sobre circuncisão, principalmente nos capítulos 2 e 3. Além de, aqui no capítulo 9, citar os títulos de glória de Israel. E, de fato, nós vemos aqui a preocupação do apóstolo Paulo com o tema de Israel. Por outro lado, a hipótese de que essa seção foi direcionada aos gentios, que é a mais aceita entre os teólogos, diz que Paulo quer justamente convocar os gentios à humildade, a não se sentirem autossuficientes no direito de se justificarem em um julgamento comparativo com Israel. Ou seja, a falta de Israel ao recusar o Messias não é motivo de vanglória para os pagãos, pois se esses não permanecerem humildes e fiéis, terão uma culpa ainda maior do que a dos judeus. Os gentios não podem rejeitar a história de Israel, pois a misericórdia de Deus recai sobre todos, e a história de Israel é a história da igreja. Já não há mais gregos e judeus, todos formam a única igreja do Senhor. Nos versículos 1 e 2, nós vemos que a lei judaica diz que o testemunho de uma pessoa não é válido. Isso está lá em Deuteronômio 19:15.
Uma causa só pode ser decidida quando há o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Então, para confirmar a sinceridade da sua tristeza diante da situação dos seus irmãos judeus, Paulo traz 2 testemunhas, o Espírito Santo e a sua consciência. Inicia o versículo 1 falando como cristão, mas sem negar as suas raízes judaicas no versículo 2, falando da sua dor e tristeza de forma pessoal e apaixonada. Apesar de ter sido perseguido pelos judeus, há um sentimento de pena e de solidariedade, ao ponto de dizer que por causa dos seus irmãos desejaria estar excluído da companhia de Jesus, no versículo 3. É o mesmo sentimento de Moisés em Êxodo 32, que intercede pelo seu povo, pedindo para que Deus perdoe os seus pecados ou então o exclua do seu registro. O que Paulo quer dizer então? De uma forma mais clara, se fosse benéfico para os de sua linhagem, se fosse para que Israel aceitasse Jesus como Messias, ele preferiria não ter sido chamado a ser apóstolo dos gentios. Versículos 4 e 5, aqui Paulo cita alguns títulos de glória do seu povo, começando pelo principal, israelitas, os verdadeiros descendentes de Jacó, Israel, e de onde decorrem todos os outros títulos. A adoção filial, Êxodo 4:22, o meu filho primogênito é Israel, a glória de Deus, Êxodo 24:16, a glória de Yahvé pousou sobre o monte Sinai, e esse Deus que habita no meio do seu povo, Êxodo 25:8, faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A aliança com Abraão, em Gênesis 15, com Jacó, que passa a se chamar Israel, né? Em Gênesis 32:29, com Moisés em Êxodo 24:7 e 8, as leis que são uma expressão da vontade de Deus, o culto ao Deus único e verdadeiro, os patriarcas, as promessas messiânicas lá em 2 Samuel 7:12, falando a Davi, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído de tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. E é deles, dos israelitas, que descende o Messias, e que, segundo algumas traduções da Bíblia, Paulo proclama dizendo que é Deus bendito pelos séculos, ou que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Raramente Paulo atribui a Jesus o título de Deus. Ele prefere atribuir ao Pai, mas ele não nega, conforme nós vemos em Tito 2:13, na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo vê as pessoas divinas muito mais pelas suas funções na obra salvífica do que pela sua natureza. Versículos 6 e 7, Paulo afirma que a promessa de Deus não falhou. E ele faz uma distinção entre o Israel segundo a carne e o Israel segundo a promessa. Isaac e Ismael são filhos de Abraão, mas somente Isaac é o filho da promessa. Esaú era o filho mais velho de Isaac, porém Deus escolheu Jacó para receber o direito de primogenitura. Versículos 8 e 9. Ismael foi filho de Abraão pela carne, fruto de uma relação com a escrava Agar. Mas a promessa de Deus é que a sua esposa Sara, embora idosa e tida como estéril, lhe daria um filho, e esse sim é o filho da promessa, Isaque. Versículos 11 e 12. A escolha de Deus é anterior às boas ou às más obras, logo não depende delas. Sendo assim, nos versículos 13 e 14, Paulo cita Malaquias 1:2, amei Jacó, rejeitei Esaú, que no hebraico pode significar a escolha de um e a rejeição de outro. E logo faz uma pergunta retórica. Aliás, ele usa dessas perguntas retóricas ao longo de toda essa carta. O que diremos? Que Deus é injusto? E responde em seguida, de modo algum. Seria injustiça se alguém tivesse o mérito da salvação e não a recebesse. Mas não há injustiça quando não depende dos méritos, quando a escolha é anterior às obras.
Versículos 15 e 16 cita Êxodo 32:19. Eu me compadeço de quem quero, tenho piedade de quem quero. Paulo destaca aqui a soberania da vontade de Deus ao escolher ou ao apiedar-se de alguém. Ninguém pode reclamar o direito ou o mérito da sua escolha, pois a iniciativa é de Deus, que se dá de forma gratuita, não por merecimento do homem. Versículos 17 e 18. Assim como Deus é soberano para ter misericórdia de quem quer, ele também o é para endurecer o coração. Não que a maldade do faraó venha de Deus. De ninguém é tirado o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Mas aqueles que escolhem o mal, Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações. Nós vemos aqui no início da carta aos Romanos 1:24. O faraó recebe então um papel antagonista no processo de libertação, pois ao se levantar resistente às ordens de libertar o povo, ele evidencia a revelação de Deus como libertador dos oprimidos. Versículos 19 a 23, aqui Paulo levanta outro questionamento. Se até a insubordinação está nos desígnios de Deus, como censurar quem não cumpre a sua vontade? A resposta é simples. Deus é dono de sua obra, não deve ser questionado quanto ao que decide fazer com ela. E Paulo usa a clássica comparação do oleiro. Deus molda o homem, tanto o bom quanto o mal. Deus é o oleiro que conhece o projeto para sua obra, tem os seus desígnios, e se tolera o opressor por um tempo é pensando no oprimido, para manifestar a esse a riqueza de sua glória e fazer dele objeto de sua compaixão. Enquanto nós conseguimos ver somente o agora, Deus vê o processo inteiro. Lembremos aqui de Mateus 23:12. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Versículo 24 conclui esse trecho dizendo que Deus não chamou somente os judeus, mas chamou também as nações. Então, como Deus seria injusto se ele chama a todos? Versículos 25 e 26, Deus acolhe também aqueles que não eram o seu povo, que não tinham o direito à herança, mas foram acolhidos pela graça e também reconhecidos como filhos do Deus vivo, que ordena a salvação tanto de uns quanto de outros. Versículos 27 a 29, Paulo volta a falar de Israel, distinguindo de uma forma bem clara o que já foi dito antes sobre o Israel segundo a carne, numeroso como a areia do mar, e o Israel segundo a promessa, que é um resto que se salvará. E se não fosse por esse resto, esse Israel segundo a promessa, toda a nação seria destruída. Nos versículos 30 a 33, Paulo aqui fala sobre buscar a justiça pelas obras e pela fé. Justiça, para nós, significa dar ou restituir a cada um o que lhe é de direito. Mas a justiça de Deus está relacionada com a sua bondade para com o homem. Tem muito mais a ver com a sua fidelidade às suas promessas. Os pagãos que não vieram da prática do cumprimento das leis judaicas alcançaram essa justiça porque abraçaram a fé em Jesus Cristo. Já os judeus tentaram alcançar pelas obras, pelo cumprimento das leis, por méritos próprios, e não como uma graça de Deus, e não puderam alcançá-la. Pois a lei, embora sendo boa e santa, ela não contém em si a força para que possamos cumpri-la. A justiça só pode ser alcançada, então, pela fé em Jesus, que é a pedra de tropeço para uns e de apoio para outros. Para os que tentam alcançar a justiça pelas obras, Jesus é a pedra de tropeço. Para aqueles que buscam a justiça pela fé, ele é a pedra de apoio. Vale ressaltar aqui de que o que nos justifica não é a fé, mas é Deus quem nos salva através da fé em Jesus. Veja que Paulo fala em procurar e alcançar a justiça pela fé. Espero que esse estudo tenha sido edificante para a sua fé, para a sua espiritualidade, e nos vemos no próximo vídeo
sobre o capítulo 10 dessa carta de São Paulo aos Romanos. Deus abençoe.